para trazer ao telespectador a notícia do momento, jornalistas não medem esforços. Em algumas ocasiões, porém, profissionais do ramo acabaram exagerando em circunstâncias inacreditáveis, onde acabaram mostrando até mais do que deveriam. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica aí embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Durante um programa de talk show dos Estados Unidos, o apresentador Jim Kimmel estava entrevistando Dakota Johnson, a famosa atriz estrela do filme 50 Tons de Cinza, que interpretou Anastasia Steele. Durante o bate-papo, porém, algo inusitado aconteceu, fazendo a artista passar bastante vergonha por quase mostrar o que não deveria na televisão, devido a um probleminha nas suas roupas. Acontece que a alça do seu vestido se desprendeu. O design da peça, apesar de bastante elegante, era também muito delicado, com um fio invisível segurando a parte do busto. Ao perceber que um dos seus ombros estava mais leve do que deveria, Dakota rapidamente colocou as mãos na alça para evitar uma exposição desagradável. Apesar de ter que ficar segurando o próprio vestido, Dakota Johnson não se intimidou com a situação embaraçosa. Ela terminou a entrevista como se nada demais tivesse acontecido, mostrando que sabe lidar com situações estressantes. Danilo Gentili, o apresentador do programa de noite, passou por maus bocados durante uma brincadeira envolvendo prendas polêmicas. Na ocasião, ele desafiou sua convidada, a cantora Ludmilla, ao beer pong, uma brincadeira onde cada participante deveria tentar acertar o copo do adversário com uma bolinha de ping-pong. No entanto, esse jogo tinha um detalhe especial. Cada copo, que deveria ser bebido por completo ao ser acertado, continha um bilhete embaixo com instruções bem cabeludas. Em uma de suas derrotas, Danilo precisou lamber o peixe fresco que a produção reservou em uma caixa com gelos para a ocasião. Mas talvez a prenda mais polêmica que Danilo teve que pagar foi a de beijar Mingau, um dos músicos do programa. O que é isso? Mingau, o baixista da banda, parecia tão descontente quanto o próprio Danilo em participar dessa brincadeira. No entanto, regras são regras. Após sofrer bastante pressão da convidada Ludmilla, o beijo finalmente aconteceu com bafo de peixe e tudo. Mariana Fanti, a então apresentadora do Jornal da Manhã, segunda edição da Jovem Pan, cometeu alguns deslizes enquanto estava no ar, entre eles comer um chocolate e ainda lamber os dedos, o que supostamente teria gerado a sua demissão. A gafe aconteceu no dia 23 de dezembro de 2021, quando Mariana, ainda por cima, apresentava uma notícia sobre a fome no Brasil. Talvez a matéria tenha atiçado seu próprio apetite, mas será que ela não deveria ter esperado terminar o serviço para fazer o lanchinho? A imagem da jornalista degustando o chocolate fica por bastante tempo na televisão, mostrando ela gesticulando com alguém da produção que estava fora do enquadramento. A questão da fome, hoje no Brasil, ele vem tentando colocar certas posições. Após a notícia da demissão, o vídeo da gafe, que nem estava repercutindo tanto pelas redes, estourou de uma só vez, ganhando mais notoriedade. No entanto, é de se perguntar se Mariana Fanti foi realmente a única culpada pelo incidente, já que é muito estranho o pessoal da técnica ter demorado tanto para tirá-la do ar. Não sabemos se outro funcionário também foi demitido, mas Mariana, hoje em dia, já está realocada em outra emissora onde trabalha nos bastidores. Durante uma partida de cricket na Austrália, um dos mais famosos ex-jogadores do esporte, Adam Gilchrist, atuava como comentarista quando, em um momento inusitado, a equipe de televisão flagrou seu filho entre os espectadores. Normalmente, comentaristas esportivos são chamados para esses eventos para falarem sobre o que está rolando durante o jogo. No entanto, Harrison, filho de Gilchrist, chamou a atenção por estar bebendo o que parecia ser cerveja, apesar de ser menor de idade. Gilchrist fica completamente chocado com o flagra e comenta ao vivo que aquele é o seu filho, incentivando mais ainda a produção do evento a continuar filmando o garoto. Have a smoke and a drink. Yeah, there he goes. Must be ginger beer, I think. Yeah. You soft drinks in the sun? Pelo menos o filho de Gilchrist estava usando bastante protetor solar, mas não acho que isso foi o suficiente para ele escapar de uma bela bronca depois que chegou em casa. Adam Gilchrist ainda tenta disfarçar, comentando que seu filho deve estar bebendo refrigerante, mas a desculpa não colou. O pior é que essa empresa que forneceu as bebidas do evento poderia ser multada em até $5.000 por causa da confusão, sendo que Harrison estava apenas a algumas semanas de completar a maioridade.
A famosa apresentadora de telejornais Zileide Silva não é estranha a gafes e constrangimentos. Ela se tornou meme na época que o termo ainda era pouco utilizado, nos primórdios da internet brasileira, ao se confundir com as câmeras do jornal Hoje, no ano de 2008. No entanto, nessa outra ocasião mais recente, em 2017, Zileide conseguiu superar todas as expectativas. Talvez ela tenha superado até mesmo a barreira do espaço-tempo, ao interromper a si própria durante o plantão urgente da Rede Globo. Referem-se a uma proposta de venda de uma... Boa tarde. A jornalista tenta dar uma notícia sobre a falta de pronunciamento do Planalto a respeito de um escândalo político quando foi interrompida ao vivo por si mesma para dar outra notícia urgente também sobre um pronunciamento a ser feito no Palácio do Planalto. O que aconteceu foi o seguinte, essa notícia do jornal Hoje foi gravada na televisão do Acre. Devido ao fuso horário diferente, o jornal não estava passando ao vivo, por isso Zileide conseguiu se interromper. A explicação, porém, não torna a pérola da emissora menos engraçada. Um jornalista lá nos Estados Unidos, que é extremamente dedicado à sua profissão, acabou passando dos limites durante uma reportagem, ao tentar exemplificar algo que havia acabado de se tornar ilegal no estado de Nova York. Parece até difícil de acreditar, mas enquanto estava sendo filmado, ele foi correndo até a frente de uma pedestre que estava usando saia e colocou seu celular na frente das pernas dela, simulando como se estivesse tentando tirar uma fotografia sem autorização. Não sei se você entendeu o que ele fingiu que estava fazendo, mas a mulher entendeu muito bem. Aliás, sua simulação foi tão boa que ela nem percebeu que o celular, na verdade, estava desligado. Sem pensar duas vezes, deu uma bofetada no jornalista. Doing this is already illegal in New York. She's right to do that. Enquanto fazia sua simulação, o repórter deu razão à mulher. Ele explicou que esse tipo de tentativa de foto já havia se tornado ilegal naquelas ruas, mas outro estado do país, Massachusetts, ainda estava no processo de implementar a lei. Isso é o que é dedicação em levar a notícia ao telespectador. Mas da próxima vez, talvez seja melhor não exagerar tanto, caso não queira apanhar novamente. Lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, um jornalista da TV KTLA e sua equipe de reportagem estavam fazendo uma cobertura ao vivo em uma rua movimentada, onde aparentemente aconteciam muitos acidentes de trânsito, quando, acredite, eles por acaso flagraram uma colisão. Ginny Kang, o repórter em questão, estava justamente dando a notícia sobre um acidente bem feio que resultou em uma trágica vítima. Inclusive, o cinegrafista chega a dar um zoom nos envolvidos do acidente, que ainda estavam conversando próximos dos veículos. No meio da reportagem, porém, sons de buzina começam a surgir e logo em seguida podemos ver dois veículos se chocando. You see Hoover Street here, officials say it's one of the most dangerous streets in all of Los Angeles, and now Um dos carros vem da esquerda a toda velocidade batendo contra outro automóvel que provavelmente estava na preferência daquele cruzamento. O motorista do carro da esquerda, sabendo que estava errado, rapidamente foge do local, deixando seu para-choque para trás enquanto subia na calçada para fazer a manobra. Parece até uma cena combinada, mas toda a reportagem foi genuína. A polícia, pouco tempo depois, conseguiu localizar o carro que fugiu, pois sua placa de identificação havia ficado para trás junto do para-choque. Durante uma entrevista realizada nas ruas de Durban, KwaZulu-Natal, na África do Sul, algo completamente anormal aconteceu, deixando a entrevistadora e toda a equipe de reportagem sem reação. No vídeo, um homem está prestes a dar a sua opinião sobre algumas construções, mas não conseguimos ouvir do que se tratava, já que ele começa a gaguejar, ficando completamente nervoso sem a capacidade de completar uma frase sequer. Isso aconteceu porque o entrevistado avistou outro sujeito que vinha se aproximando. Ele para bem ao seu lado, mesmo com a entrevista em andamento, e fica encarando o sujeito com um olhar bem ameaçador. O pior é que, logo depois, outros dois homens mal encarados aparecem, formando uma barreira em torno do entrevistado. We are used to stay outside. The cause of it, some of the structures, O vídeo vem circulando pela internet com frases engraçadas na legenda, sugerindo que o rapaz entrevistado se deparou com aquela pessoa para quem devia dinheiro há bastante tempo. Apesar das explicações humorísticas, não dá para saber do que realmente se trata esse encontro, nem o que aconteceu depois que a entrevista acabou. No entanto, é possível que o entrevistado estivesse dando sua opinião a respeito dos prédios da região, possivelmente uma opinião negativa, atraindo a atenção indesejada dos moradores que protestaram silenciosamente.
No final dos anos 90, os apresentadores de programas televisivos, Mário Bezares e Paco Stanley, faziam muito sucesso nas telas mexicanas. Eles até inventaram uma dança maluca, a galinazo, que tocava nas rádios e em festas, onde, ao ritmo das risadas da própria música, a população se divertia dançando. No entanto, essa mesma dança causou bastante polêmica em uma edição do Una Atrás Outra, quando Mário Bezares acabou derrubando um estranho saquinho no chão do programa. Após perceber o fiasco, Bezares se abaixa rapidamente para apanhar o saquinho branco, ao mesmo tempo em que Paco parece fazer querer chutar o objeto para longe. Mas ao final da dança, Bezares entrega o mesmo saquinho suspeito para seu colega, que, demonstrando visível desconforto, disfarça mais uma vez gritando galinazo. Até hoje ninguém sabe o que realmente tinha naquele saquinho, mas não faltam suspeitas. Paco, infelizmente, faleceu pouco depois que esse programa foi ao ar e Bezares não gosta de tocar no assunto. A única vez em que respondeu diretamente sobre o objeto, alegou se tratar de um saco contendo lenços de papel. Se o incidente tivesse ocorrido hoje em dia com câmeras mais avançadas e transmissões em alta definição, provavelmente seria mais fácil de identificarmos o conteúdo desse misterioso saquinho. Carolina Prato, uma famosa apresentadora mexicana de programas esportivos, passou por uma verdadeira saia justa na televisão, por conta do seu vestido, que, inclusive, também era bastante apertado. A escolha da sua roupa para a ocasião de trabalho talvez não tenha sido das melhores nesse dia, já que a apresentadora quase mostrou mais do que as notícias durante o programa. Em diversas cenas, a bela apresentadora precisou esconder com bastante habilidade os seus bens preciosos, se é que você me entende. Quando se sentava, então, a audiência deve ter ficado até desconcentrada. Não sabemos se a própria apresentadora escolhe suas roupas antes de sair de casa ou se a produção separa o seu traje para o dia no camarim. Independente de quem seja o verdadeiro responsável pela escolha do vestido, talvez essa pessoa precise ser demitida, ou, segundo outros espectadores, imediatamente promovida para tomar mais decisões executivas no programa. Rodrigo de Luna, um repórter da TV Guararapes, afiliada da Rede Globo de Pernambuco, foi até as ruas de Recife no ano passado para entrevistar foliões ansiosos pelo carnaval. O que ele não imaginava é que seria literalmente forçado a participar da festa de uma forma bem inusitada. Uma das foliãs presentes, Grande Mames, uma humorista e influenciadora digital, aproveitou a ocasião para beijar o repórter, que foi pego desprevenido. Mas o mais bizarro vem em seguida. Depois de alertar Grande Mames sobre ser casado, Rodrigo comenta que essa não foi a primeira vez que ela o beijou sem sua permissão. Até preparada, meu amigo. Oxi. Preparada tá ela, viu? Muito feliz. Eu tô feliz que eu te vi. A última vez que Grande Mames fez isso, eu quase apanho quando chego em casa. O ocorrido despertou um alvoroço nas redes sociais, com usuários condenando a humorista por assédio. O repórter, no entanto, defendeu Grande Mames nas suas redes. Por incrível que pareça, a dupla fez outra aparição no programa Carnaval, que aconteceu esse ano. Na ocasião, Grande Mames prometeu não beijá-lo, mas talvez tenha feito algo ainda pior. Agora nos resta aguardar o Carnaval de 2025 para descobrirmos o que mais poderá acontecer. Em uma edição do programa Manhã Maior, que passava antigamente na Rede TV, a apresentadora Daniela Albuquerque passou por um imenso constrangimento que, talvez, tenha sido agravado pela sua colega Regina Volpato. Na ocasião, a jornalista, que também costumava apresentar o programa junto de Daniela, estava falando sobre os perigos das brigas de trânsito. Inclusive, estava pronta para mostrar algumas gravações de pedidos de socorro à Polícia Militar, registradas após desentendimentos no trânsito. Acontece que Regina se virou para Daniela, dizendo que tinha algumas ligações no programa, dando a fala à colega. Daniela acabou se confundindo, pensando que alguém estava no telefone, pronto para entrar ao vivo. Dá para fazer as coisas com calma, sem desespero. Dani, a gente tem umas ligações, não é isso? Exatamente. Quem está falando com a gente agora? Quem é? Bom dia. A gente tem ligações, nós temos ligações da PM. A PM, sempre que recebe ligação... Regina imediatamente corta a fala incorreta da colega. O problema é que ela não foi nada discreta ao explicar que a ligação, na verdade, se tratava de uma gravação cedida pela polícia, e acabou deixando Daniela totalmente sem graça em rede nacional.
A jornalista Ionara Werri, a apresentadora âncora do JRO1, telejornal local da Globo em Rondônia, estava em mais um dia corriqueiro de trabalho, lendo algumas mensagens deixadas pelos telespectadores através da internet, sem imaginar que dali a poucos instantes viraria uma piada nacional. Na ocasião, Vinícius havia mandado uma mensagem carinhosa, pedindo para a jornalista mandar um beijo para o seu pai, Valquir, que acompanhava o jornal da apresentadora diariamente. Essa mensagem não tinha nenhum tipo de pegadinha, como às vezes acontece em quadros similares de outros programas televisivos aqui do Brasil. Valquir e Vinícius eram nomes bastante comuns, sem qualquer obscenidade escondida. No entanto, por algum motivo, Ionara acabou cometendo um equívoco ao invés de mandar um beijo ao pai do Vinícius. É o Vinícius que mandou, então vai um grande beijo para você, viu, Vinícius? E também pro seu pai, Valquir. A pobre jornalista fica toda envergonhada no mesmo instante em que profere a palavra pau. Claro, pai e pau são duas palavras um tanto quanto parecidas, mas com significados bem diferentes. Pouco tempo depois, a gravação viralizou pela internet, sendo eternizada como um meme brasileiro. Os apresentadores do antigo telejornal Fala Ceará, da TV Cidade, afiliada da Rede Record da região, começaram uma edição do programa com o pé esquerdo. Adriana Dias e Haroldo Pedreira falam bom dia ao mesmo tempo, sendo que somente um deles deveria dar a saudação inicial. Mas se o erro tivesse terminado por aí, ninguém se lembraria do episódio hoje, 15 anos depois que aconteceu. O mais engraçado foi a reação dos jornalistas, que imediatamente iniciam um quebra-pau a fim de descobrir quem estava errado. Bom dia. Sou eu. Olha aí, vê se é tu. Meu filho sou eu. Quem foi gravar a manchete do jornal? Eu. Dos jornais? Eu. Então, quem é que lê a escalada? Tu. Então. Sou eu que começo. Aí tu emendou isso aqui? Besta quadrada. Bocó. Tu tem certeza? Bruna. Pior que é, viu? Ela emendou, mas eu acho que não é emendado não, viu? Não é emendado não. Quem foi que errou? Eu. Do mesmo jeito que a câmera entra, mostrando os âncoras, volta de onde veio, como se estivesse interrompendo uma discussão. Ao fundo, ainda é possível ouvir a dupla brigando, com direito a xingamentos engraçados como besta quadrada e bocó, proferidos por Adriana Dias, que no final das contas era a culpada pela confusão. Depois do esclarecimento, ela pede desculpas ao Haroldo. Ano passado, a equipe do Balanço Geral do Ceará conseguiu localizar os apresentadores que tentaram reproduzir seu momento icônico. Os dois aproveitaram para contar que, apesar da briga, se respeitavam muito, desde a época em que trabalhavam juntos. Simone Munhoz, uma repórter da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, tentava gravar uma matéria em frente à delegacia de Araucária, município próximo da capital do estado, quando foi surpreendida por um maníaco apaixonado. A jornalista é de fato uma mulher muito bonita e carismática, porém, isso não deveria ser motivo para ser atacada enquanto tentava trabalhar. Mas calma, o sujeito cometendo loucuras de amor, na verdade, era um cachorro que passava por ali. O animal não poupou esforço para literalmente se jogar em cima da Simone, que enquanto se acabava na risada, tentava afastá-lo de si. O pior foi quando a repórter se dirigiu ao cachorro dizendo amor, agora não, agravando ainda mais a crise de risos dos seus colegas jornalistas. O caso acabou virando até notícia em outra programação. Hoje em dia, ninguém se lembra mais da matéria que ela gravou na ocasião, mas a história do cachorro assanhado ficou eternizada na internet do Brasil. Em 2010, a tropa de elite do Rio de Janeiro acabou cometendo um erro ao avistar um homem fazendo um concerto na varanda de um apartamento, portando uma furadeira, confundiu o objeto com uma arma e abriu fogo. Na época, a notícia tanto chocou a população quanto surpreendeu, por se tratar de um fato um tanto quanto inusitado. Diversas emissoras e sites de notícias falaram sobre o caso. No entanto, não foi só o BOPE que se confundiu em relação à furadeira. A apresentadora do RJTV também inverteu os objetos. Aquele caso que eu quero lembrar para vocês do dia 19 de maio, de um morador ali do acesso ao Andaraí, que foi baleado porque a arma que ele estava usando foi confundida por um policial do BOPE com uma furadeira. Dizer que a arma que um cidadão estava usando foi confundida com uma furadeira não faz muito sentido, mas na hora da correria, com tantas informações diferentes e notícias para apresentar, é compreensível que a jornalista tenha invertido os objetos. No entanto, o pessoal da internet não perdoou, transformando esse trecho da reportagem em um grande meme que permanece vivo até os dias de hoje. Durante a apresentação de um telejornal da Globo no Maranhão, a jornalista passou por um enorme vexame. Isso porque a televisão deveria ter entrado nos comerciais, mas por um erro técnico continuou exibindo a apresentadora por um bom tempo, que, relaxada, imaginando que não estava mais no ar, aproveitou o momento para fofocar com os colegas dos bastidores sobre uma blusa. As notícias do Brasil daqui a pouco no Jornal Hoje, detalhes com Flávia Freire. Obrigada. E a blusa, igual que eu tava vestida ontem, ó. Igualzinha que eu tava vestida ontem.
Se bobear, mesmo marca. O meu é de cristal Swarovski, os botões da minha. Por isso que é caro naquele jeito. Imagine só se o conteúdo dessa fofoca fosse uma matéria legítima do telejornal. Algumas pessoas talvez ficariam até mais interessadas no programa, como comprova o número de visualizações desse vídeo aqui no próprio YouTube, já beira os 2 milhões. No ano de 2008, na televisão dinamarquesa, um artista marcial ousado, Thomas Alexander Dmitrievix, prometeu partir 90 cocos com as próprias mãos em menos de 1 minuto. Para ajudá-lo no desafio, a produção do programa de TV enfileirou as frutas em uma longa viga, em meio ao que parecia ser uma praça pública. Apesar da chuva, vários espectadores se reuniram ao redor do perímetro para assistir ao espetáculo. A apresentadora, ao lado de um grande relógio, deu a largada, mas o karateca não conseguiu quebrar um único coco sequer. Thomas, tror du ikke, du skal passe på hænderne? Talvez nunca saberemos se Thomas realmente era capaz de partir os cocos ou não. Mas uma coisa é certa, a produção do programa atrapalhou bastante sua performance ao colocar cocos dentro de uma viga que parece de ferro com beiradas bem rígidas. Caso as frutas estivessem em uma superfície plana, com certeza seria mais fácil de pressioná-las. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.